Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Lucas 21, de 29 a 33. Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está próximo. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos encerrando o capítulo 21 de Lucas e já no capítulo 22 começa a narrativa da paixão de Jesus, da sua traição, da sua prisão, julgamento, flagelação, morte na cruz, para culminar com a sua ressurreição. Mas agora Jesus está encerrando aquele capítulo escatológico, onde Jesus prepara os seus discípulos para situações difíceis que vão vir a partir. O primeiro a sofrer será Jesus, mas também todos os seus seguidores, os seus discípulos, estarão também sujeitos a sofrimento, a angústia, a dor. E aqui Jesus, no primeiro momento, ele fala da destruição de Jerusalém, que vai acontecer no ano 70, e depois do final dos tempos, final do mundo, que é inevitável, vai acontecer. Jesus disse, desde a sua criação, o próprio sol, não se sabe daqui quantos milhões de anos, vai perder o seu brilho. E sem o sol não existe vida. Mas o que é importante é que não pensemos que será daqui a milhões de anos. Jesus não disse. Que vai acontecer, vai. Mas é sempre com uma esperança. E esse texto aqui, esse versículo, em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Jesus não está falando exatamente da geração que está do lado dele, mas da geração dos discípulos. Ou seja, Jesus deixa claro que até a última frase, o último versículo diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Jesus ela é eterna, ela permanece. Essa palavra da constituição de discípulos sempre haverá. Jesus está dizendo aqui a confirmação de que sua palavra não passará. Sempre haverá discípulo a anunciar a palavra de Jesus e sempre haverá pessoas a aderirem a essa formação, essa pregação vinda de mensageiros de Deus, de mensageiros do Senhor, de discípulos do Senhor. Essa geração não passará, a geração dos discípulos que acolhem a palavra de Deus. E é aí onde nós nos enquadramos. Nós somos essa geração. E para que essa geração não passe, para que não deixe de ter discípulos, nós precisamos, você e eu, sermos anunciadores do reino de Deus. Mostrar que deve haver sempre a esperança. O sofrimento sobre a face da terra, ele infelizmente não vai acabar, porque o pecado, com o consentimento humano, o pecado entrou no mundo e como consequência da entrada do pecado no mundo, veio o sofrimento, veio a dor, veio a morte. Então nós estamos sujeitos a isso. Jesus, quando ele
pregava, ele ensinava seus discípulos, ele dizia: tomem a sua cruz a cada dia e me sigam. Ele estava dizendo que sim, vai haver sofrimento, vai haver dificuldade, vai haver perseguição, morte, flagelação, martírio, mas a palavra final é a vitória, é a ressurreição. Jesus ressuscitou. Com essa ressurreição de Jesus, a raça humana toda, crente nele, seu discípulo, também vai ressuscitar. Nós precisamos entender também, esses últimos dias a nossa oração tem sido sempre essa. Mesmo que não estejamos vivos no final dos tempos, porque nós não sabemos quando é, somos chamados a viver com esperança, esperança no Senhor, com a fé em Jesus Cristo, com a confiança total nele, o abandono nele, renunciando os valores passageiros, renunciando os valores mundanos, desapegando-nos dos nossos bens materiais, de patrimônios que não nos levam a nada, a não ser o fazer o bem ao necessitado. A grande graça de quem tem patrimônio, de quem tem bens, é a possibilidade de ajudar o necessitado. E isso a nossa igreja, fundada por Jesus, nos ensina, que apaga uma multidão de pecados. Ou seja, que graça, aqueles que, por graça de Deus, têm um pouco mais do que o necessário, devem pensar que tem sobre eles uma graça e uma responsabilidade de ajudar o necessitado, de ajudar todo aquele, parente ou não, que é necessitado. Esse é o sentido daqueles que tiveram a graça de ter um pouco mais. E se nós vivermos, se a nossa vida diária for sempre vivendo um dom de si como Jesus viveu, um saindo de si para fazer o bem ao próximo, não teremos medo da morte, porque ela vai vir, ela é inevitável, ela pode ser a qualquer momento. Sim, estejamos prontos para o nosso encontro com o Senhor. Aquele encontro onde será definido a nossa morada eterna. Nós, que almejamos tanto a felicidade, precisamos lembrar que existe a possibilidade, sim, da felicidade eterna, que foi proposta por Jesus Cristo. Sejamos, então, discípulos dele. Isso vai acontecer, também quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Está próximo de você, está próximo do seu coração. Se você se abrir a essa graça, o reino de Deus acontece. Abramos-nos então essa graça para sermos discípulos amados de Jesus. E com isso, não haverá medo, temor nenhum sobre a nossa vida, sobre como a viveremos, porque tudo é graça dele, tudo é bondade dele. Façamos então um compromisso de nos rendermos ao seu senhorio, de sermos seus discípulos, de termos esperança de que ele está conosco. E ainda que haja dificuldade, sofrimento, renúncia necessária ao mal, nós estaremos apoiados, estaremos sendo carregados pelos dons do Espírito Santo que nos foram dados por Jesus Cristo. Façamos esse compromisso de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
face de Cristo, resplandecei em nós.